Boa tarde, pessoal. Vou dar uns minutinhos para todo mundo entrar. Boa tarde para todo mundo. Dá mais uns minutinhos que ainda tem bastante gente entrando. Bom, gente, acho que a gente já pode ir começando, porque a live vai ser bem curtinha, tá? Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito interessante, né? Para os nossos clientes, para os corretores, que é acerca dos clientes que são reprovados, né? Por algum motivo, quando ele vai tentar o financiamento, né? E a gente tem muitos casos de clientes que são reprovados e talvez nem sabem que essa reprova pode ser revertida. Então, tem várias formas que a gente pode reverter essas reprovas, ou também a questão do condicionamento, tá? Hoje a gente sabe que a Caixa, ela busca, né, os endividamentos do cliente no Bacen antes de liberar o crédito para ele. Então, se a margem dele estiver comprometida ali no Bacen, ou se ele tiver um financiamento ativo, seja ele de veículo ou um consórcio, ou se ele tiver parcelamentos futuros no cartão de crédito, tudo isso vai influenciar na aprovação do crédito dele, tá? Na liberação do crédito. Então, eu vou deixar aberto aí para vocês mandarem perguntas para a gente discutir essa questão, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum cliente que queiram comentar, enfim. Hoje a Feli, ela tá com uma área nova, né? Onde a gente tem recebido esses clientes e a gente tem tratado esses clientes. Ou seja, a gente tem levado para ele soluções, né, de como ele pode ter o crédito aprovado ou como ele pode melhorar, né, essa condição para ser aprovado talvez daqui 90 dias, enfim. Então a gente está com esse projetinho, está sendo bem legal. A gente tem que por algum motivo foram reprovados e tá sendo bem bacana. Deixa eu pegar aqui. Bom, eu recebi algumas perguntinhas aqui no PV e eu vou responder essas perguntas, tá? Então, quais são os principais motivos de reprova, tá?
Hoje em dia o cliente ele pode ser reprovado porque ele tem um elevado endividamento no Bacen, ou seja, o cliente ele tem um financiamento de veículo e a parcela lá do veículo dele, do financiamento, está impactando na liberação desse crédito, tá? Nesses casos, o que o cliente precisa fazer? Ele precisa ir lá, ou ele quitar esse financiamento, né? Ou ele somar renda com alguém, para que ou se ele tiver alguma renda informal, formalizar através do imposto de renda, para que a margem dele aumente e libere parcela para ele. A gente teve vários casos assim que foram aprovados no mês passado, que a gente orientou dessa forma e deu certo, tá? Santa Maria mandou uma pergunta aqui. Qual o prazo de atualização do Bacen? Por exemplo, quitou seus débitos sem prejuízo, quando aparecerá essa informação? Tem o motivo de reprova, que são por dívidas vencidas, ou seja, vamos supor, eu tenho um cartão de crédito, ele vence no dia 10, e aí eu fui lá e paguei com atraso, eu paguei no dia 20. O que acontece? Se eu for tentar um financiamento, infelizmente esse atraso vai impactar a liberação do meu financiamento. Então, mesmo que eu tenha pago esse valor, ele vai ficar lá impactando a liberação do crédito do financiamento imobiliário. O que a gente precisa fazer? Esperar a atualização do Bacen. Normalmente o Bacen atualiza após o dia 5 e após o dia 20. São esses travadatas que a gente tem, que a gente sempre fica tentando rodar o cliente para ver se essa dívida que estava lá vencida atualizou no Bacen e e libera o crédito, tá? Então, normalmente, quando a gente identifica isso, o que a gente faz? A gente orienta o cliente, verifica se o cliente já fez o pagamento dessa dívida. Se o cliente já fez, a gente encartera ele, né, para não perder a oportunidade da venda. E aí a gente vai tentando avaliar ele novamente até que essa dívida vencida saia do Bacen, tá? Então a gente deixa o cliente ciente, olha, você não vai assinar com o banco enquanto isso não acontecer. Então, e aí dessa forma a gente consegue fazer o repasse, fazer a venda do cliente, assinar o contrato com a Caixa, tá? De fato, o crédito ele só vai ficar aprovado quando essa dívida sair. Tem um imóvel financiado em outro banco. Isso interfere na aprovação do crédito? Sim, interfere. Por quê? Esse financiamento, ele já vai comprometer parte da sua renda. Ou seja, você tem que comprovar ou uma renda maior para poder financiar, tá? Ou juntar renda com outra pessoa. Se você não tiver, no caso, aí a gente tenta ver as opções de você juntar com outra pessoa, né? Para que essa margem ela aumente e aí, consequentemente, a gente encaixe o valor da parcela futura de um novo financiamento. A gente tem um outro tipo de motivo de reprova, que é quando o cliente ele é reprovado por dívidas vencidas. Antônio, Miriam, liga no Banco Central para provar todo mundo. Queria, viu, gente? Queria muito. Mas enquanto isso, enquanto eu não sou dona do Banco Central, vamos tentando. O que acontece? Quando o cliente ele paga uma dívida, por exemplo, eu tive uma dívida lá com o cartão Carrefour, só que aí eu não paguei essa dívida, e aí essa dívida o Carrefour me ofereceu pagar com desconto, tá? Então a minha dívida era R$1.000 e aí eu fui lá e paguei R$200 na promoção, tá? E aí o que acontece? Esse prejuízo de R$800 vai ficar lá no Bacen, infelizmente, gente. Vai ficar marcadinho lá e a Caixa não vai me liberar crédito enquanto eu não pagar esse prejuízo, tá? Então, tem como reverter esses clientes? Tem sim, só que aí o cliente tem que se comprometer a ir lá e pagar o restante, tá? Que é o prejuízo. Falando ainda de reprovas,
às vezes o cliente ele é reprovado, né, porque ele teve alguma dívida lá no passado com a Caixa, que é o famoso CONRES que a gente fala. Mas às vezes o cliente, eu já tive casos de clientes devendo 1 centavo. 1 centavo, que era um residual de um cartão de crédito que o cliente teve lá no passado. Inclusive, a gente até fez o pagamento para esse cliente, para sair essa dívida logo. Enfim, e aí o cliente conseguiu financiar, tá? Então, quando tem esses casos que o cliente sempre reprova por CONRES, a gente sempre pergunta para a agência, é uma dívida alta? Enfim, o que está acontecendo com esse cliente? Ele consegue pagar o valor total dessa dívida? Então, sempre que tiver algum cliente assim, vocês pedem para investigar, porque é coisa assim, que às vezes é coisa bem mínima que está impactando a liberação do crédito desse cliente, tá? Paguei algumas dívidas com desconto e não fui aprovado. O que posso fazer? É aquilo que eu estava explicando, né? Quando o cliente ele paga com desconto, ele deixa um prejuízo ali para a loja, ou seja, para o banco. A sua dívida era R$1.000 e está cobrando 200, 800 ficou como prejuízo. Então, o que você tem que fazer? Para você ser aprovado, você tem que ir lá e pagar o restante, tá bom? E aí a gente tenta ir rodando a avaliação quando o Bacen for atualizando. Foi comentado que esse prejuízo no Bacen é caducado em 5 anos, procede? Olha, particularmente eu não vou conseguir te responder isso porque todos os casos que a gente faz avaliação, ou o cliente ele se prontifica em regularizar ou ele desiste do crédito, mas eu acredito que não é caducado, tá? Normalmente sai do Serasa de 5 em 5 anos, mas no Bacen eu acredito que não. Porque também é a vida financeira da pessoa, né? Então, que banco que talvez vai querer liberar crédito para uma pessoa que ficou inadimplente, não se prontificou a pagar? Enfim, eu acredito que para o Bacen não. Tem alguns casos também, pessoal, que são casos que são condicionados. Então, ele pode ser condicionado porque às vezes o cliente tem um financiamento, ou ele tem um consórcio, ou ele está com muitos parcelamentos no cartão de crédito, enfim. E ele também pode ser condicionado por rating. O que é o rating? É a pontuação dele interna dentro da Caixa. Como a Caixa enxerga esse cliente, né? A gente tem várias classificações. Então, a gente tem rating A+, rating B, rating C e por aí vai, CC-. Então, quando o cliente ele condiciona muito, normalmente a gente pergunta para a Caixa, agência, gerente, por que esse cliente condicionou? Qual que é o rating dele interno? Qual a pontuação dele? Porque, gente, muitas vezes acontece. O meu cliente, ele não tem nada, ele nunca deveu, ele não tem cartão de crédito, ele não tem nada comprometendo a renda dele. Só que o que está comprometendo? O rating interno dele, que isso está impactando. E aí, o que o meu cliente tem que fazer para melhorar essa aprovação? Normalmente, condiciona em 25% a parcela, né? E aí, o meu cliente, o que ele tem que fazer? Provavelmente abrir uma caixa, contratar um cartão de crédito, começar a movimentar essa conta, começar a se aparecer para o banco, tá? E aí a gente consegue fazer a aprovação desse cliente em média 30, 60 dias, tá? É um processinho um pouco mais longo, mas dá muito resultado, tá? Tem alguns clientes também que reprovam por rating mínimo, ou seja, por exemplo, o meu cliente ele quer comprar uma unidade, quer comprar um imóvel que se enquadra nas condições do SBPE, só que por algum motivo ele foi reprovado por rating mínimo dentro da Caixa.
E aí, o que a gente faz? A gente sempre tenta rodar no Casa Verde e Amarelo, se ele, no Minha Casa Minha Vida, perdão, eu não me acostumei ainda com os nomes, enfim, eu fico trocando toda vez, porque quando a gente se acostuma com o nome, já muda, enfim. E aí o meu cliente, eu tento avaliar ele no Minha Casa Minha Vida e às vezes aprovo o crédito para ele. Então aí a gente já dá uma opção. Olha, o seu cliente, ele não pode comprar dentro do SBPE, ou seja, ele não pode comprar uma unidade mais cara, mas uma unidade de Minha Casa Minha Vida ele consegue. Interessa? Se interessar, a gente orienta o cliente a comprar dentro dessa modalidade, que é o que ele está aprovado. Se não interessar, o que a gente tem que fazer? Trabalhar o rating, ou seja, ir lá, orientar, abrir uma conta, contratar um produto, um cartão de crédito e movimentando para quê? Para ele ir se mostrando para a instituição, né? E aparecendo dentro da instituição. É um relacionamento, né? Ou seja, a Caixa vai emprestar crédito, vai dar confiança, mas o cliente também precisa fazer por onde ali, precisa mostrar que é um bom pagador, que é pagar o cartão de crédito em dia, se ele contratar o cartão, enfim, é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa separada. Mandem perguntinhas pra mim. Vitamatão em peso. Adoro. Vamos lá. Miriam, boa tarde. A declaração do imposto de renda, a Caixa ainda aceita quem for... Isso. Sobre a declaração de imposto de renda, várias pessoas estão com dúvidas ainda, tá? O prazo da Receita terminou no dia 30. Porém, a Caixa aceita se o cliente declarar até dia 30 deste mês, tá bom? Então, pode declarar sim, só que aí o cliente paga multa para a Receita, porque ele está declarando com atraso. Mas pra gente aceita normal, tá? Até dia 30. Pessoal, uma coisa interessante também, que é muito legal. Por exemplo, meu cliente às vezes ele reprovou, tá? Ou ele condicionou por algum motivo. Ele tem a renda formal de holerite, só que às vezes ele tem uma movimentação bancária ali, que ele faz alguma atividade. Então, esse cliente, a hora da gente aproveitar que ainda tá valendo o imposto de renda, pra gente declarar e formalizar essa renda que ele tem informal para somar, aumentar a capacidade e liberar o crédito para ele, tá? Então, tem vários clientes que a gente tem feito isso, tá dando certo, tá dando bom, tá? Se o cliente realmente ele tem essa renda informal e ele consegue comprovar que ele tem essa renda informal, vamos formalizar essa renda e aí passa, dá tudo certo, tá bom? Tem vários clientes que estão conseguindo comprar dessa maneira. Quando o cliente ele tem renda formal e informal, quando a gente soma essas duas rendas, não dá bom. Ele puxa só a capacidade da renda formal e acaba não liberando tanto subsídio como se a gente estivesse usando só formal. Então, formal e informal para o mesmo proponente, ou seja, para o mesmo cliente, não dá certo, tá? Só se ele formalizar através do imposto de renda. Miriam, explica pra gente um pouco a questão das rendas informal, porque as parcelas travam em 705 e por que alguns casos. É o seguinte, o sistema, ele calcula sobre... Por exemplo, o cliente ele pode ganhar 5 mil reais de renda informal. Movimentou, nossa, show de bola. Só que o sistema ele tem uma trava na renda informal que ele aprova 30% de 2.380. Então ele fica travado nesse valor de renda. Ele considera só essa renda. O cliente pode ganhar 5 mil, mas ele trava, que é os 705 reais, os 30%. E aí ele vai caindo.
Ou seja, aí ele pode condicionar em 400 e pouco, 350, já vi vários casos, tá? O que acontece? Se o cliente ele tem renda informal e ele não quer declarar imposto de renda, ok, acontece. Se aquele imóvel que você está vendendo, ele está apto para aceitar uma renda de 2.380 e aprovando 705 fica bom para o cliente, eu acho que nesse caso não compensa declarar imposto de renda. A não ser que condiciona muito essa avaliação com a renda informal, aí a gente orienta a fazer a declaração, tá? Mas acontece muito, às vezes o cliente ele recebe algum benefício do governo, enfim, e aí ele não pode de jeito nenhum perder esse benefício, não pode declarar o imposto de renda para não perder esse benefício. Aí a gente tenta seguir só com a renda informal mesmo, tá? Mas é que o próprio sistema, ele calcula sobre isso, sobre essa trava de renda de 2.380. Então a gente pode informar 5.000, gente. Não vai dar certo, não vai dar bom, o cliente só vai perder subsídio, enfim. Então a melhor coisa é orientar a formalizar, se ele precisa de um pouco mais de crédito, né, de parcela. E é isso. Depende também do condicionamento, né, que ele tem. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele tá ali, ele só tem movimentação informal, mas aí ele tá muito condicionado, então vai depender de todos esses fatores. Mais alguém com perguntinhas? Pessoal, sobre a atualização do Bacen, como a gente tem esses trava-datas de dia 5 e dia 20 para atualizar, então assim, os clientes que entram na nossa base, que a gente cuida deles diariamente, a gente tem feito esse trabalho, tá? Todo dia 20, todo dia 5 a gente atualiza, né? A gente, na verdade, troca só no aqui a referência do mês, porque tem que ser atual. Se o cliente aprova ou libera crédito, aí a gente pede a documentação atualizada, tá? É onde a gente tem conseguido fazer várias vendas, né, para os nossos clientes, revertido vários clientes, trazido de volta, né? Porque eu tive agora, inclusive, um amigo pessoal que ele estava condicionado em outro correspondente, e aí a gente reavaliou ele depois do trava-datas e deu super certo, ele vai conseguir comprar o imóvel dele, então estou muito feliz em poder ajudá-lo. Como aumentar o rating do cliente? O cliente ele vai precisar, se ele tiver com o rating baixo, ele vai precisar abrir uma conta na Caixa, tá? A gente também consegue fazer esse serviço, o cliente não precisa ir até a agência. Então a gente faz a abertura de conta dele, contrata o cartão e ele vai na Caixa só para fazer a finalização dessa conta, fazer a senha, enfim. Então se vocês também tiverem um cliente nessa situação, procure a gente, que a gente faz esse tipo de serviço. E aí o cliente vai só na Caixa só mesmo para fazer a finalização. E aí ele vai movimentando ali a conta, tá? Interessante às vezes ele até levar o salário para essa conta, enfim, contratar esse cartão de crédito e utilizando esse cartão de crédito, sabe? Para ele ir aparecendo pro banco. E aí ele vai ganhando os pontinhos, que é o rating que a gente fala. Por onde acompanha o Bacen? Pelo registrato? Isso. Sempre quando alguém me questiona, a gente até questiona a Caixa, tá? A gente pergunta para a agência quais são os endividamentos, os compromissos, porém no registrato a gente consegue algo mais detalhado. Então a gente consegue ver direto qual que é o prejuízo do cliente e a gente consegue ver e orientar ele, falar assim, olha, aqui ó, no Itaú, você tem um prejuízo de R$1.000, então você precisa procurar o Itaú, pagar esse prejuízo e aí a gente consegue fazer uma nova solicitação de avaliação, tá? Tem também, pessoal, a gente consegue fazer
uma antecipação dessa baixa, tá? Uma antecipação para baixar esse prejuízo. Só que aí o cliente vai precisar de alguns documentos. Ele vai precisar do registrato, vai precisar do comprovante de pagamento dessa dívida que ele pagou com prejuízo e também de uma declaração do banco falando que ele não tem mais dívida. É um caminho mais longo, eu prefiro assim, se o cliente tiver muita urgência, porque assim, às vezes ele vai ter que se deslocar, vai ter que ir até o banco, então às vezes o cliente acaba desanimando por isso. Mas se o cliente às vezes está muito a fim de comprar, que é um processo mais rápido, então a gente também solicita essa baixa antecipada. Ou seja, aí a Caixa vai lá, vai abrir um comitê e aí eles vão solicitar essa baixa antecipada para poder liberar o crédito para o cliente, tá? Mas desde que esteja pago tudo certinho, tá? Esteja ali com os comprovantes, com a declaração da instituição, e aí eles fazem essa antecipação pra gente, tá? Respondi, né, Nath? No registrato, só atualiza depois do dia 20 de todo mês. Vocês têm outro sistema que atualiza dia 5? O registrato não, tá? A gente vai mesmo pelo que eles mandam no Bacen. Que o Bacen manda, aliás. E o que a gente pode fazer, a gente pergunta para a Caixa, né? A gente pergunta, ó, Caixa, olha para mim quais são os endividamentos desse cliente, enfim, para eu passar para ele. Só que não vem detalhado, tá? E aí isso eu consigo pedir para a Caixa só quando eu avalio o crédito. Ou seja, se eu não tiver avaliação, então nem adianta. Então eu posso pedir só depois que eu avaliar o crédito. Então, só para a live não ficar muito extensa, para a gente já encerrar, só falando do nosso trabalho, tá? Que a gente está executando dentro da Feli, que é cuidar dos clientes que são reprovados. Então, se vocês tiverem algum cliente nessa situação, pode entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o telefone na descrição da live, tá? E aí vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai fazer de tudo para tentar reverter esse cliente para vocês. Tem que ter muita resiliência. A gente já trabalhou clientes que já estão tentando comprar imóvel há 6 meses e não estão conseguindo, e estão ficando muito felizes, né? Porque estão conseguindo realizar o sonho. Opa, tem mais uma pergunta. Dia 5 e dia 20 atualiza o sistema do Bacen, certo? E o da Caixa, quando atualiza? Eles vão andando junto, tá? Se saiu do Bacen, a gente avaliou o cliente, ele já foi lá e buscou informações no Bacen de novo. Então, a gente tem que sempre fazer essas avaliações. Então, quando a gente solicita avaliação, o sistema da Caixa vai lá e já busca as informações no Bacen. Se saiu, beleza. Aí a gente consegue aprovar o crédito. Bom, pessoal, é isso. Eu já vou encerrar, tá? Vou deixar o meu contato na descrição da live. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Às vezes demora um pouco para responder por conta da demanda, mas fico à disposição de vocês, tá? E vamos para cima, tentar reverter esses clientes aí e ajudar eles a realizarem os sonhos.